Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula, pede que Jair Bolsonaro não prorrogue a desoneração dos combustíveis. Com a volta da cobrança de impostos federais, litro da gasolina subirá, no mínimo R$ 1 nas distribuidoras a partir de 1º de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes proíbe porte de armas no Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. O Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional de Segurança na posse do novo presidente. O RB Notícias está no ar. Sem dar muitas explicações e tão pouco preocupado com o bolso do brasileiro, o futuro ministro da Economia de Lula, Fernando Haddad, conhecido por aumentar impostos quando foi prefeito de São Paulo, determinou que Jair Bolsonaro não prorrogasse a isenção de impostos federais sobre os combustíveis. Com isso, a partir de 1º de janeiro, o litro da gasolina deve passar para mais de R$ 8. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento de PIS e CONFINS sobre combustíveis, 2 tributos federais. Haddad disse que o governo petista não quis prorrogar a isenção porque entende que é preciso de mais tempo para avaliar os impactos da medida. A isenção foi estabelecida pelo governo Jair Bolsonaro no início do ano para baixar os preços impactados pela guerra na Ucrânia e tem validade até o fim deste mês. Com isso, haverá uma reoneração dos combustíveis, pelo menos até o governo eleito tomar alguma medida para frear os preços. Mas, pelo jeito, pensar no lado do consumidor não foi o foco, já que haverá um aumento significativo no preço nas bombas e, consequentemente, na inflação, já que o valor dos combustíveis causa impacto em uma série de produtos e serviços. Porém, do lado das contas públicas, será devolvido cerca de 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Petistas não quiseram manter a isenção do imposto para não favorecer Jair Bolsonaro. Com isso, a partir de 1º de janeiro, o aumento será de, no mínimo, R$ 1 nas distribuidoras. Nos postos, os valores devem superar R$ 8 o litro. O comentarista Ney Gonçalves Dias também não gostou da iniciativa de Lula, que acaba com a desoneração dos combustíveis. Essa medida coloca em alerta a recuperação da economia no país. Acompanhe. No dia 31, agora, de dezembro, termina aquelas medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, chamadas até eleitoreiras, de que PIS, CONFINS e a diminuição da cobrança dos ICMs dos estados para fornecer o preço da gasolina. Ponto. Deu certo? Deu. Embora sendo taxado de medida eleitoreira e tendo prejudicado aos estados no início, o preço da gasolina foi mantido em níveis aceitáveis e, portanto, a inflação colaborou também para que não houvesse aumento da inflação. Ponto. Como termina agora no dia 31, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, combinou com o ministro Paulo Guedes, atual ministro da Fazenda, para prorrogar, através de MP, medida provisória, prorrogar por 30 dias este status quo. O preço da gasolina atual, PIS, CONFINS e a desoneração dos ICMs dos estados. Mas esqueceram de avisar o presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou essa providência e, portanto, libera o preço da gasolina e dos seus derivados a partir do dia 1º de janeiro. Vejam os senhores que o ministro Haddad já havia tomado uma providência razoavelmente sensata. Guedes, manda uma medida provisória, hein? Porque quem pode fazer medida provisória é só o Guedes e o governo. Por quê? Porque o governo Bolsonaro termina dia 31. Tudo acertado, o Guedes concordou, está tudo certo. Aí o presidente Lula vai, não tem nada a ver. Então, eu veto, não quero saber. Vai subir o preço da gasolina e dos derivados do petróleo a partir do dia
1º de janeiro. Veja você, o primeiro acerto, um dos primeiros acertos do ministro Fernando Haddad já foi vetado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O que será do Brasil na sua economia em 2023? Você sabe? O governo Bolsonaro autorizou o uso da Força Nacional de Segurança na posse de Lula. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro autorizou, em portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, o uso da Força Nacional na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A posse será neste domingo. A portaria prevê que a Força Nacional atue em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escoltas por ocasião da Operação Posse Presidencial 2023, em caráter episódico e planejado no período de 27 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023. A Força Nacional é composta por agentes de segurança pública dos estados, como policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, que atuam para a União em ocasiões específicas. Para a posse de Lula, está previsto o uso de 8.000 agentes de segurança, incluindo policiais e militares. A ideia da equipe do presidente eleito é trabalhar com o uso proporcional da força do Estado, ou seja, quanto maior o risco, maior as camadas de proteção que serão colocadas em prática. A equipe do presidente eleito pediu ao governo federal e ao Distrito Federal o fechamento de toda a esplanada dos ministérios a partir de sexta-feira, para realizar rastreamento de explosivos e fazer a preparação do esquema de segurança para a posse. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu temporariamente as autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. Alexandre de Moraes atendeu o pedido da transição e suspendeu a autorização do porte de armas de fogo na capital federal. A medida atende a pedido da equipe de transição do governo Lula e visa aumentar a segurança para a cerimônia de posse do petista, que acontece neste domingo, dia 1º de janeiro, em Brasília. A restrição atinge colecionadores, atiradores e caçadores e vale entre as 18 horas da tarde de quarta-feira e a segunda-feira, dia 2 de janeiro. A preocupação com a segurança na posse aumentou depois que uma bomba foi encontrada perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. A Polícia Federal e do Distrito Federal seguem investigando o ato praticado por bolsonaristas radicais. Jorge Washington de Oliveira Souza, que confessou ter montado o explosivo, está preso. O caso é tratado como terrorismo. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, General Júlio César Arruda, nomeado por Lula. O presidente Jair Bolsonaro assinou, em ato publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, a nomeação do general Júlio César de Arruda como comandante interino do Exército. Arruda foi escolhido para o comando da força pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação definitiva dele para o cargo deve ser assinada só depois da posse de Lula neste domingo. Também, no Diário Oficial desta quarta, Bolsonaro exonerou sobre a justificativa de necessidade do serviço o futuro comandante da Marinha, almirante da esquadra Marcos Sampaio Ouzen, do cargo de comandante de operações navais. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já havia anunciado o nome de Arruda, e a troca de comando antes da posse já era esperada. Ela deve ocorrer em cerimônia nesta sexta-feira. Múcio foi anunciado como futuro ministro da Defesa em 9 de dezembro e assumiu o desafio de abrir interlocução com as Forças Armadas. E a seguir, Procuradoria-Geral da República pede que Supremo Tribunal Federal suspenda indulto de Bolsonaro a policiais do Carandiru. E deputada Sônia Guajajara será ministra dos Povos Indígenas de Lula. Você acompanha logo depois do intervalo, não saia daí.